Eu morei numa casa ao longo de 27 anos que foi uma casa muito animal, cara. Eu gostaria de ter essa casa hoje pra gravar. Desde ver vultos perfeitamente, escutar batidas, choro de mulher, Nossa. tudo. Eu cresci naquela casa. Então, a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a ter, assim, cara, era descobrir a espiritualidade na prática, ali tomando na cabeça. E eu tinha uma sala na parte de baixo que ninguém descia, porque passava mal, desmaiava. Desmaiava. O cara descia, começava a vomitar, passava mal, do nada. Que isso, mano. Entre os 6 e 7 anos de idade, a minha consciência ela deu um clique e eu comecei a ver coisas, comecei a ouvir coisas e comecei a entrar nesse mundo espiritual a partir dessa idade. Nós morávamos aqui em São Paulo, numa casa, eu fiquei nessa casa mais ou menos 27 anos, então tem história. E eu quero que vocês entendam mais ou menos como é essa casa, porque eu vou começar a contar os fatos que realmente foram impressionantes dentro desse lugar. Pergunta pra ele se ele nunca tem medo e se lembra da casa velha. Casa do meu pai. Olha, até hoje, puta, é muito engraçado tudo isso, cara. Essa semana a gente foi fazer correio do fazer correio para despachar produtos da lojinha que a gente tem. Certo. Do nada chegou um cara, colou em mim e falou: "E aí, meu, lembra de mim?" Eu falei: "Puta, é assalto." Brincadeira. Ou se materializou. Não, o cara era meu vizinho. Ah, Morou perto da minha casa. Eu morei numa casa ao longo de 27 anos que foi uma casa muito animal, cara. Eu gostaria de ter essa casa hoje pra gravar. Que era a casa. Tudo aquilo que vocês acham que acontece em Hollywood, acontece lá. cara, aos olhos de uma Caralho. criança acontecia lá. Aos olhos de uma criança, tá? Desde ver vultos perfeitamente, escutar batidas, choro de mulher, Nossa. tudo. Você é louco. É disso que eu tenho medo. Então assim, eu cresci naquela casa. Então, a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a ter, assim, cara, era descobrir a espiritualidade na prática, ali tomando na cabeça. E eu tinha uma sala na parte de baixo que ninguém descia, porque passava mal, desmaiava. Desmaiava. O cara descia, começava a vomitar, passava mal, do nada. Que isso, mano. E aí, o cara chegou e colou em mim e falou: "Pô, eu sou seu vizinho, lembra de mim agora?" "Ah, lembro, tal. Lembra daquela casa?" Eu falei: "Lembro." Aquela sala que ninguém entrava. E eu falei: "Pô," eu olhei pra Dani e falei: "Pô, tá vendo? Depois fala que eu sou mentiroso." O cara chegou em mim e falou: "A casa lá que ninguém entrava, na sala." Eu falei: "Real." Aí tá tudo descrito numa playlist chamada 50 bilhões de fatos sobre mim, onde eu conto a história da casa. Tudo o que acontecia lá, cara. Mas assim, é como se fosse uma história contada de terror mesmo, para que as pessoas entendam a percepção sobre a ótica de uma criança. Uhum. Cada história pesada. Aquela casa eu gostaria de gravar de novo, mas não é mais da minha família. Meu pai já vendeu a casa. Mas você não consegue, tipo, contato pra... Pô, posso? Cara, eu acho que o cara não vai acreditar em mim se eu colar lá e falar: "Ah, então, essa casa aí é meio possuidinha do demônio, não é? Posso? cara, Presta esse- pra mim?" O cara vai me tirar a vassourada dali. Sai entendeu? daqui. O cara vai Cara, falar: não quero saber É, dessas né? É porra complicado. aqui. Entre os 6 e 7 anos de idade, a minha consciência ela deu um clique e eu comecei a ver coisas, comecei a ouvir coisas e comecei a entrar nesse mundo espiritual a partir dessa idade. Nós morávamos aqui em São Paulo, numa casa, eu fiquei nessa casa mais ou menos 27 anos, então tem história. E eu quero que vocês entendam mais ou menos como é essa casa, porque eu vou começar a contar os fatos que realmente foram impressionantes dentro desse lugar. Era uma casa em formato retangular, tá? Então na frente nós tínhamos uma garagem para 2 veículos, tá? Saindo do veículo tinha um corredorzinho, na verdade a casa era em volta de um corredor, tá? Então o corredor envolvia a casa. Então você tinha acesso diretamente à cozinha. Da cozinha nós tínhamos uma sala de jantar que raramente usávamos. E nessa sala de jantar ficava de frente para a garagem, dividida por um único vidro que você abria para ter acesso à garagem e tinham grades, obviamente, por uma questão de segurança, tá? Nós tínhamos um corredor grande de mais ou menos 7 metros que levava a 4 dormitórios. Os dormitórios finais eram 2 dormitórios que ficavam um de frente para outro, que eram dormitórios de suíte, tá? Onde à direita ficava o quarto dos meus pais e à esquerda eu dormia junto com o meu irmão. Eu tenho um irmão, tá? Muito bem. Os outros quartos eram 2 quartos pequenos que ficavam como uma despensa, ou seja, nós guardávamos brinquedos ou tranqueiras da casa lá dentro. Tinha um banheiro central
e um banheiro em cada um dos quartos. Embaixo nós tínhamos uma escada de pedra que levava para uma sala gigantesca, que era dividida em 2 ambientes. O primeiro ambiente era uma sala de TV, tá? Onde nós ficávamos para ver TV, e embaixo era uma sala onde meu pai recebia amigos, minha mãe recebia amigos e ficava mais à vontade. Nós não tínhamos piscina, era uma casa sem piscina, com um jardim pequeno, então quando fazia calor nós nadávamos na grama mesmo. Crianças. Preciso que vocês decorem essa casa porque eu vou começar a falar sobre ela e eu quero que vocês entendam melhor como eram os cômodos, tá? Muito bem. Então, aos mais ou menos 7 anos de idade, a gente se muda para essa casa. Nós não sabíamos nada da história dessa casa. O bairro era um bairro que estava deserto ainda, tinham poucas casas, a rua era uma rua fechada, tá? E as casas ainda estavam em construção. A minha casa era a 3ª casa que estava construída na rua e o lugar era realmente uma mata gigantesca. Mato para tudo que é lado, tá? Muito bem. Então era um lugar que era silencioso. Nossa, que delícia de lugar. Você não tinha nada, só os sons dos animais, dos passarinhos, mais nada. Era cachorro e pássaros. De invejar. E num centro urbano, o que é mais complicado ainda. Muito bem. Nós nos matriculamos numa escola, era uma escola muito rígida, tá? Tanto meu irmão não, porque meu irmão era mais novinho na época, então no início eu fui só eu mesmo para a escola. Depois meu irmão foi na sequência, depois de 1 ou 2 anos. A escola em si era uma escola muito rigorosa, muito rígida, tinha que ter uniforme, não podia ter cabelão, não podia ter brinco, não podia ter anel, não podia ter roupas diferentes, de cores diferentes, tinha que ser a mesma roupa, tinha que ser todo mundo de branco, com o uniformezinho da escola, tudo rigoroso, não tinha como sair disso. E o maior medo que eu tinha era dos professores. Eu sempre fui uma pessoa quieta, nunca falei, na escola eu nunca falei, sempre fui quieto, sempre escutava e fugia mesmo dos ditados, da chamada oral, nunca gostava daquela força que os diretores, que os professores tinham sobre os alunos. Diferente de hoje, nós tínhamos que aguardar os professores de pé na sala de aula. Se realmente acontecesse alguma coisa, algum desacato com o professor dava umas porradas na gente, batia com régua, e aí se você reclamar. Nós tínhamos que cantar o hino nacional toda segunda-feira na escola, todo mundo em filinha, direitinho, todo mundo bonitinho, de uniforme, cantando o hino nacional e cantando o hino da escola, o que é raríssimo você vê hoje nas novas escolas. As escolas tradicionais ainda tentam manter isso, mas não adianta, os pais da atualidade ainda acham que isso aí é uma forma opressora contra as crianças. Eu chamo isso de educação, de bons costumes, de moral, de respeito, tá? Embora nós tivéssemos medo dos professores, era uma forma da gente poder aprender logo cedo a respeitar os mais velhos, a respeitar a educação de uma instituição. Então, muito bem. Mais ou menos aos 7 anos de idade, então, quando nós entramos nessa casa, algumas coisas começaram a acontecer. Então, o meu medo tornou-se realidade. Eu comecei a ver coisas e comecei a escutar coisas entre os 6 e 7 anos de idade. O medo era absurdo. Obviamente, ver uma sombra, ver alguma coisa passando, as noites inquietas, as noites turbulentas, era horrível, era horrível. As sensações desagradáveis de sentir alguma coisa passando por você enquanto você dorme, ou batendo em alguma coisa, ou as manifestações, né, de barulhos estranhos, era assustador. Principalmente para aqueles que são jovens, né, 6, 7 anos de idade, uma criança, você não sabe se aquilo é real ou não é real. É fantasioso da sua mente ou não fantasioso? O que realmente poderia estar atrás daquilo? Não sei. Fui descobrir anos depois. Mas até então, eu não fazia ideia. Para mim poderia ser um mundo invisível ou amigos invisíveis que poderiam estar sendo presentes. Afinal, na cabeça de uma criança, tudo é possível. Tudo. Obviamente as crianças hoje são tão hiperativas, né? Mas em 1975, 1980... era um fantástico mundo de Bob e tudo. Nós não tínhamos internet, não tínhamos videogame, a única coisa que tínhamos chamava-se alegria.
Coisa que os jovens hoje esqueceram. A alegria de jogar bola na rua, de carrinho de rolemã, de bicicleta, de pega-pega.